A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, alunos que assistem esta aula maravilhosa aqui no YouTube, neste canal. Quero fazer esta aula, esta última aula. Eu estou feliz por ter chegado à última aula deste trimestre. O Deus de toda provisão, graças a Deus por termos chegado a esta última aula de número 13, a lição de número 13, que acontecerá no domingo próximo, dia 25 de dezembro de 2016, dia de Natal. O título da lição 13 é A Fidelidade de Deus. Nós vamos estudar esta lição e guardar no nosso coração, pois esta lição não volta mais. Quero agradecer a Deus, por ter chegado até aqui, por ter aprendido, adquirido aprendizado da parte do nosso Pai Celestial, que tem capacitado nossos comentaristas, irmãos, pastores, que aqui com sabedoria chegaram a escrever essa lição, editar, e chegou até nós essa lição maravilhosíssima. Nós agradecemos a Deus por eles e a eles pela dedicação. Quero também mandar paz, mandar abraço e agradecer aos meus amigos que compartilham, que comentam, que curtem meus vídeos no YouTube. Quero agradecer e mandar paz para o Will Show, que é minha irmã, muito querida, amo muito. Um beijo para você. Quero também mandar paz para a irmã Nelis Marinho, que também é um inscrito no canal, que sempre está ali conosco. Eu sei que ele comenta os vídeos. Quero mandar a paz também para meu amigo Alberto, fiz uma amizade muito boa, gosto muito também. Um abraço forte, para que Deus abençoe cada um de nós. Amém, irmãos? Antes de iniciar, faço aquelas recomendações, que assista a aula do começo ao fim. Não esqueça de curtir a aula após assistir, isso é bom, porque a gente sabe que você gostou, que não gostou. Quero também pedir para que você compartilhe, e para as pessoas que assistem, comentam. Não vai fazer nada mais no seu YouTube, senão me ajudar e ajudar esta obra a crescer. Amém? Quero agradecer a mais de 300 pessoas que visualizaram a lição passada, número 12. Agradeço a Deus e a todos vocês, pois a minha lição já tem chegado a mais de 300 pessoas. Pois que não chegavam, eu fico agradecido. Então vamos lá, irmão, para a lição. A fidelidade de Deus. Deus sempre é fiel. Deus é fiel hoje, amanhã, é eterno. Eternamente Ele é fiel. O texto áureo de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Vou repetir para você dar glória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Quem te fortalece é o dinheiro? Quem te fortalece é um amigo? Quem te fortalece é teu pai? Quem te fortalece? Quem me fortalece é o Criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e fez a terra também. E me fez. Esse é o Deus que me fortalece, me dando a oportunidade de estar anunciando ainda este Evangelho perfeito e santo e agradável. A verdade prática diz: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo, mesmo quer dizer de vitória em vitória. A gente estando em Cristo, com a nossa fé depositada nele, podemos andar de vitória em vitória. O
A leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 20. É só apenas 10 versículos. Eu vou ler um ou dois versículos. Versículo 3 do textuário, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. Perdão, irmãos. A garganta não está bem boa, pois eu fiz esta aula, só que meu equipamento de filmagem não é profissional e acabei perdendo toda e estou fazendo de novo, quero fazer resumido. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar as crises. O objetivo específico diz assim: ressaltar a fidelidade de Paulo em meio às crises, mostrar a abnegação de Paulo ante o sofrimento e compreender como podemos vencer as crises. Tem pessoas que acham que não vai conseguir chegar lá, mas vai conseguir porque Deus é grande e está com a igreja, amém? Introdução, vamos lá rapidinho, eu não quero tomar tempo, quero lá nessa aula uns 35 a 40 minutos, para não tomar tanto seu tempo, apesar que todo tempo buscando conhecimento é pouco. Ninguém pode dizer que sabe demais, porque quando você deixa de aprender, também você um dia vai estar limitado em ensinar. Quanto mais você ensina, quanto mais você aprende, mais você tem para ensinar. Amém? Na lição de hoje estudaremos a respeito da adversidade enfrentada pelo apóstolo Paulo em seu ministério. Quem não conhece Paulo? Quem não sabe da história de Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo em seu ministério. Veremos que ele aprendeu com a ajuda do Senhor a lidar com cada uma e a vencê-las. Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas e escreveu várias cartas. Algumas das suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiel ao Senhor. Ou seja, essa lição aqui a gente vai falar de um período que Paulo estava preso mesmo, passando por outros assuntos de que ele viveu. Mas vamos vincular-nos mais na prisão de Paulo. Quem era Paulo? Paulo aqui, que se dedica à igreja, a ensinar, que se dedica aqui na lição que nós estamos estudando a evangelizar, em uma missão como apóstolo. Paulo antes era um homem ímpio, que vivia na congregação dos judeus, perseguindo os cristãos, até se encontrar com o próprio Cristo, né? Quando Jesus Cristo assim disse: por que me persegues? Ele disse: como, Senhor? Como eu te persigo? Você persegue os meus arguilhão, então você me persegue. Então aquele encontro ali houve uma mudança na vida de Paulo e de Saulo, tornou-se em Paulo, quer dizer, de perseguidor para perseguido, e Paulo agora vai sofrer as perseguições, as afrontas que a igreja que ele perseguia estava sofrendo. Amém, irmãos? Vamos lá. A fidelidade de Paulo em meio às crises. Esse é o primeiro tópico. Os tópicos, o primeiro e o segundo e o terceiro tópicos estão contidos com 3 subtópicos em cada tópico. Então o primeiro diz assim: destemor e ousadia. Temor é uma coisa, destemor é outra. É uma pessoa que não tem temor. Não estou falando de temor a Deus, estou falando de destemor
no caso as leis material, aqui falando a respeito de Paulo. Na epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como embaixador em cadeias. Efésios capítulo 6, versículo 20. Ele tinha consciência de sua missão, especialmente no mundo gentil. Sabia que o evangelho de Cristo não poderia ficar restrito aos judeus. Por isso, seu afo missionário o levou à Ásia Menor, a Macedônia e Europa. Pregou a palavra de Deus com zelo, fidelidade e não se deixou abater por suas dificuldades. Embora tenha se tornado um prisioneiro por amor de Cristo, seu espírito era livre. Mesmo preso, não deixou de se preocupar com a igreja, particularmente com Éfeso e Filipos. Os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crise. A gente já encontra o primeiro subtópico aqui, uma dificuldade na vida de Paulo. Paulo, a gente vê quando ele aceitou Jesus, ele se encontrou com Cristo, ele já se encontrou com Cristo ali e recebeu a missão. Ele sabia que, porque veja só, quando Cristo, ele chamou os discípulos, cada um que ele chamou, após chamar, ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E o interessante é que quando Paulo, ele se encontra com Cristo, que é pego com aquela cegueira, aí vem Ananias, ora por ele, e quando ora, aquelas escamas caem dos olhos, e ele fica sadio, livre. Então ele procura a igreja para aprender e para falar sobre a experiência que ele teve no caminho de Damasco, aleluia. E quando naquela experiência ele procurou saber como deveria prosseguir. Então a missão foi impregnada no coração dele. Olha, aquilo ficou no coração dele, missão. O que ele fazer? Ele sabia que Jesus Cristo disse: olha, pregai tanto aqui, pregai na Judéia, pregai em Jerusalém, pregai em Samaria e até os confins da terra. Quando ele ouviu alguém dizer isso, ele disse: pronto, agora eu vou pregar em Roma e vou sair. Vou sair pregando aos gentios. E nós vemos aqui que ele sai pregando na Ásia, ou seja, em toda a Ásia, ele sai pregando, e em outros, ele procura fazer a obra. E, aleluia, ele faz aquele ministério dele na Ásia, prega o evangelho, mas aqui nesse trabalho aqui ele se encontra preso. Eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho e quero perguntar a você, já que a gente estamos concluindo esse trimestre, mas a você, tanto a mim, eu quero fazer essa pergunta: como você encara o evangelho? Muitos acham que aceitar Jesus é para ficar servindo dentro da congregação. Mas quando Jesus te chamou, ele te chamou para uma missão. Ouvindo a aula de uns professores aí, ele disse que Jesus não nos salvou e não nos leva diretamente para os céus, porque quando ele nos chama, ele tem uma missão para conosco. Qual é essa missão? A missão que Paulo agarrou: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos e amigos, mesmo em toda crise, nós não devemos ter temor do mundo. Aqui fala do destemor de Paulo, destemor das afrontas, destemor da perseguição, destemor das calúnias, das prisões. Então ele fala disso: não destemor ao teu pastor, ao teu Deus, à tua doutrina. Então nós devemos saber que nós não devemos temer ao mundo, nós não devemos temer as afrontas do inimigo, mas devemos ir e fazer a obra do Senhor com alegria. Então Paulo, ele se preocupa com a igreja, principalmente com Éfeso e Filipos.
né? E fala que os verdadeiros cristãos não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crise. Não devemos temer, sabemos que estamos com Cristo e com Cristo tudo vai bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é quem me fortalece. Você já imaginou como é que Deus faz? Ele pega aquele que, quando Paulo disse assim, quando eu pensei que estava fraco, aí era que eu estava forte. Quem fazia ele ficar forte? Era Deus. Era Deus quem fortalecia. Então, crer no Senhor Jesus e Ele fará o que deseja o teu coração. Não temas as crises, não temas as circunstâncias, mas, aleluia, creia que Deus Ele pode te ajudar. Alegria em meio às crises. Paulo demonstrou alegria pelo bom testemunho e fidelidade dos filipenses. Os crentes de Filipos não temiam defender e confirmar aqueles que haviam recebido Cristo por seu Senhor e Salvador. Mesmo estando prisioneiro, não se deixou abater, antes se regozijava porque os filipenses participavam da sua vida de modo especial, sofrendo com ele. Atualmente, muitos não admitem mais que os crentes sofram. Contudo, o Senhor Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. Veja que quando Paulo ele se encontra preso, todas as pessoas que se encontram presos, as pessoas são limitadas às muitas coisas. E Paulo aqui, os presos de antigamente, muito embora que Paulo estava preso na sua própria casa, mas hoje os presos têm salário, hoje os presos têm tudo que... tem muitos que acham melhor estar preso do que estar aqui fora, porque lá até tem proteção. É polícia vendo 24 horas, aqui muitas vezes a gente estamos abandonados. Então, muitos acham melhor lá, porque aqui a gente passa situação difícil e lá não, lá tem alimento todo dia. Então, mas aqui Paulo sofria necessidade, a igreja de Filipos se encarregava de cuidar de Paulo. Aí por isso que Paulo se alegrava. Paulo se alegrava porque a igreja de Filipos cuidava dele. Aleluia. Aleluia, nós precisamos cuidar dos nossos líderes, nós precisamos cuidar de nossos irmãos, nós precisamos cuidar daqueles que precisam. E assim, olha, lembra que Jesus disse que se eu der um copo de água a uma pessoa que está com sede, está dando a ele, está emprestando a ele. Então, Deus ele vai te abençoar por uma boa ação. Talvez você tenha e não queira dar. Talvez você pense que vai faltar se você tirar. Ajude o teu próximo e Deus vai fazer crescer o teu negócio, crescer a tua lavoura, crescer a tua vida espiritual. Amém? Então, a igreja de Filipe estava com o líder. Eles estavam ajudando o líder e Paulo, ele estava feliz porque a igreja estava cuidando dele. Podemos ver também que, embora Paulo fosse um crente fiel, enfrentou açoite, naufrágios e apedrejamentos. As crises que ele enfrentou não roubaram a sua alegria e não fizeram dele um homem amargurado. Não permita que as crises enfraqueçam a sua fé e roubem a sua alegria. Vamos lá. Paulo, mesmo sofrendo naufrágio, sofrendo açoite, sofrendo apedrejamento, sofrendo prisões e dentre outras coisas que ele sofreu, ele não se mostrou triste. O interessante é que os apóstolos se alegravam quando viam que estava sofrendo por Cristo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, se alegrou porque viu Jesus, viu Deus assentado e Jesus Cristo ao seu lado. Então, irmãos, eles se alegravam por isso. Eles não viam a hora de se encontrar com Cristo. Aleluia. E Paulo enfrentou todas essas crises, mas mostrava-se alegre, feliz, porque Cristo estava com ele. Então, não permita que as crises enfraqueçam a sua fé
e roubem a sua alegria. Não permita, porque nós temos Cristo e estamos em paz. Cristo está cuidando de nós. Cristo cuida da igreja. Veja que em meio a esta crise que o Brasil está passando, mas nenhum crente morreu de fome, mesmo passando por necessidade. Mas Cristo cuida da igreja. Então, crer que Cristo cuida da igreja, Cristo cuida de você. Amém? Vamos continuar aqui. Servindo a Deus em meio às crises. Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho... Paulo estava preso em Roma, mas as cadeias não o impediram de proclamar o evangelho e de cuidar das igrejas. O evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias e grilhões. As crises não iriam impedi-lo de servir ao Senhor, pois o testemunho das suas prisões produziram ânimo, coragem e ousadia nos crentes. Paulo rejeitou a autopiedade. Não queria que ninguém sentisse pena dele e perdesse a dor pela obra de Deus. Seu alvo era glorificar a Jesus Cristo mediante o seu trabalho. Veja que coisa muito importante. Ele estava preso em cadeias, mas as prisões não impediram dele evangelizar. É interessante isso aqui, porque muitas pessoas questionam porque estão em certos lugares. Deus, entenda uma coisa, Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Você está no lugar que Deus queira que você esteja no lugar. Seja no deserto, seja na prisão, seja aonde for. Deus quer que você esteja na prisão. Deus quer que você evangelize, faça uma obra ali. Você está no deserto, você tem alguém para cuidar. Você vai encontrar alguém. Aonde você estiver. Se você estiver no hospital, acredite que Deus, ele quer que você faça uma obra. Agora faça a obra para que Deus, ele te abençoe e te tire dessa situação. Mas entenda logo que Deus quer que você faça a obra. Então, Paulo estava aprisionado, mas ele sabia que a missão dele era evangelizar. Então, quem era que tinha para evangelizar? Eram soldados. Então, vem os soldados que ele evangelizava e ganhava os soldados para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Entenda que Deus, ele é quem projeta toda a tua vida. E se você está onde você está, foi porque Deus quis que você estava. Veja que Paulo, Paulo rejeitou a autopiedade. Sabe o que é? Uma piedade, sentir pena. A auto é dele mesmo, sentir pena dele mesmo. Tem pessoas que estão sofrendo depressão aí, chama-se isso autopiedade. Se tranca no quarto, não quer sair mais porque se sente o coitadinho. Deus tem um chamado para você sair do quarto e evangelizar, para você sair das prisões e evangelizar. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não sinta autopiedade jamais. Queira fazer a obra. Queira trabalhar aonde você estiver. Ah, irmão, mas o senhor não sabe como é que eu estou. Eu estou sofrendo uma situação difícil, mas você está aí, porque Deus te colocou aí. Não é tempo de você se trancar no quarto, de você se trancar em sua casa e dizer, não, eu não sei mais para onde vou, não sei mais o que faço, sentindo pena de si mesmo. Adore ao Senhor, louva a Ele, exalta a Ele, cante, aleluia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que o Senhor quer fazer uma obra na tua vida e não quer que você se sinta um coitadinho. Saiba que você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Levanta-te, levanta-te do lugar que tu estás, porque se tu estás aí é porque Deus tem uma boa obra onde você está. Então levanta daí, faz a obra e rejeita a autopiedade, porque Cristo, ele quer trabalhar na tua vida. Não, Paulo não queria.
Paulo não queria, ele rejeitava que alguém sentisse pena dele e perdesse o ardor pela obra. Seu alvo era glorificar a Jesus Cristo mediante o seu trabalho. Ele disse não, porque o que o inimigo quer muitas vezes é que a gente se sinta pena de nós mesmos, que é a autopiedade, se tranque num quarto ou se desvie e vá para um mau caminho, procure a perdição. O que o inimigo quer é isso, enquanto Deus quer que você se levanta e faça como disse Isaías no capítulo 6 do livro de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para fazer a obra e não sentir peninha de você mesmo. Vem cá, né? A gente foi chamado para fazer a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá cuidar aqui com o segundo ponto rapidinho. A abnegação ante o sofrimento. A disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Veja aqui que coisa tão interessante. Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos Filipenses. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em todos vós. Mesmo que ele fosse servido como libação. Libação, nós vamos entender, vamos lá. Ele usou a figura de sacrifício de Cristo. Ele usou a figura de sacrifício de Cristo. Aliás, ele usou a figura do sacrifício do Antigo Testamento, especialmente as ofertas de animais. A libação acompanhava o holocausto e a oferta pacífica. Nessa libação era usado vinho que era derramado no santuário. Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer sua vida e seu sangue como oferta perante o Senhor. Ele disse assim: se for preciso eu morrer para trazer liberdade à igreja, então que seja. Se for preciso que eu seja o sacrifício, como Cristo foi morrendo para nos dar a salvação, que seja. Eu fico feliz, eu fico regozijado por isso, porque ele se alegrava pelo ato de bênção que adquiria através da morte. Quando muitos pensavam que jogando os crentes na arena para sofrer, eles estavam felizes porque iriam encontrar com Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Nós temos que nos alegrar em todas as situações, porque Cristo é quem cuida de nós. Cristo é quem cuida da igreja. Aleluia! Ele disse, mesmo que eu seja oferecido em sacrifício. Aleluia! Mesmo que o meu sangue seja derramado. Mas se for para o bem da igreja, para que a igreja prospere, que seja. Aleluia. Atualmente muitos têm feito da obra do Senhor um meio mercantista. Mas temos visto também que muitos crentes estão dispostos a dar a sua vida pelo amor de Deus. Muitos têm ganhado, só querem ganhar. Outros dizem que crente não passa por dificuldades. Mas outros dão a vida pela obra do Senhor. Então, será que você dá a vida pela obra do Senhor? Será que você ganha alma, quer ganhar alma para o reino de Deus, gastando seus dias fazendo esta obra? Aleluia. A disposição de Epafrodito. Vamos lá, Filipenses capítulo 12, versículo 25 a 30. Epafrodito era como um irmão para Paulo e um cooperador nos combates. Ele era um modelo de crente servidor. Muitos são como Epafrodito, mas embora enfrentando diversos tipos de crises, estão sempre prontos a servir. Ele foi portador de uma oferta da igreja de Filipe para Paulo. O apóstolo deixa claro que esse companheiro sabia confortá-lo nas horas tristes de suas aflições. Eu vou dizer algo aqui, que muitos acham que é verdade.
Mas nenhum pastor, nenhum líder é supercrente. Mesmo demonstrando a sua alegria, o seu prazer, mas não é supercrente. Eu lembro-me quando, uns dias, quando eu ainda era solteiro, um tempo atrás, alguém perguntava: tu não tem tristeza, tu não tem aflição, só te vejo rindo? Eu respondi: eu tenho Cristo. Cristo me faz ser feliz, Cristo me dá alegria, por isso eu sou feliz. Aleluia, aleluia. E Paulo, sofrendo aquelas aflições, mas guardava as aflições para si, porque ele não transportavam em carta a tristeza às igrejas, para que elas não percebessem que ele sofria também tristeza pelas suas limitações. Então, quando Epafrodito chegava como amigo, e Paulo sabia que toda a conversa que eles conversavam iria ficar ali onde Paulo estava, só nos ouvidos de Epafrodito, então Paulo se abria. Paulo contava a ele toda aquela situação, aleluia, e se servia do ombro de Epafrodito, aleluia. Será que você está disponível como crente fiel a consolar, a ouvir, a guardar? Glória, louvado seja o nome de Jesus. Esta lição está gostosa por conta disso, porque Deus ele fala através da lição, e aqui nós estamos entendendo que o Espírito Santo de Deus é quem cuida de nós. Ele faz de uma pessoa, é uma pessoa verdadeira, um amigo, um companheiro para cuidar de nós. Aleluia. Deus quer que você seja companheiro. Deus quer que você seja amigo. Deus quer que você visite. Deus quer que você evangelize. Deus quer que você faça a obra. Não importa a crise, Deus está cuidando de você. Ele levanta quem tem para te abençoar. E mesmo se não surgir, Ele vai levantar uma pessoa lá. Não tem a pessoa não? Deus envia um corvo. Deus envia um corvo, não tem, ele envia um anjo, mas Deus cuida de você. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo e os judaizantes. Na igreja de Filipos havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas negavam o evangelho que Paulo pregava. Eram falsos mestres que se apresentavam como apóstolos. Esses grupos queriam impor costumes e ritos judaicos para os cristãos, como, por exemplo, a circuncisão e a guarda do sábado para a obtenção da salvação. Paulo teve que enfrentar algumas crises dentro da igreja do Senhor por causa daquele que rejeitavam seu ensino e não acreditavam no seu apostolado. Mas em Jesus venceu todas elas. Então tinha dentro da igreja um grupo, de judeus que queriam levar os costumes para dentro da igreja, como a circuncisão, a guarda do sábado, dizendo que isto obtinha a salvação. Mas todos nós sabemos que a salvação vem pela graça, a salvação não é mais por sacrifícios. Então, Paulo lutou contra isso aí, mostrou e ganhou a causa para o reino de Deus. Vamos ao terceiro subtópico aqui, rapidinho, para a gente ganharmos tempo. Aprendendo a vencer as crises. A crise da falta de firmezas espirituais. Firmeza espiritual, eu acho que é o mesmo que a falta de fé, Firmeza, eu sei que está alicerçado ali, está sem sair do lugar. Mas vamos lá, no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também doutrinário. Paulo exorta os crentes para que permaneça firme no Senhor. Amém? Então, Paulo exorta para que os irmãos permaneçam firmes. Não continue firme. Porque o que eu quero que você entenda aqui, que a crise, certas situações, abala a estrutura. E ao abalar a estrutura, eles traz consequências.
mas também a consequência não quer dizer que a promessa não vai ser cumprida. A promessa, a bênção de Deus que ele prometeu. Nós vemos lá no livro de Gênesis a história de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão: sai da casa do teu pai, sai da terra das tuas parentelas, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei da tua descendência uma grande nação. De ti eu faço uma grande nação. Mas veja a primeira dificuldade. Qual era? A mulher de Abraão era estéril. E aí, como é que vai ser? E passa-se o tempo e cadê? Nada de filhos. Como poderia fazer de uma descendência uma grande nação se não tinha filhos? Então, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos e nada de filho. Mas a Bíblia diz que aos 90 de Sara e aos 100 de Abraão, Deus dá um filho. Aí vem Isaac. Quando Isaac casa com uma mulher estéril também. Se fosse você ia dizer, pronto, não tem como cumprir. Mas Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Lembre-se que quem fez a promessa é ele. Então quem vai cumprir é ele. Amém? Deus é quem cumpre todas as promessas. Vamos lá. A crise da desarmonia. A crise da desarmonia. Em Filipos, havia duas irmãs que muitos fizeram pela igreja, mas que naqueles dias estavam em desarmonia. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É provável que elas tinham tido uma desavença e não conseguiram ter um mesmo parecer. Sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse dividindo a igreja. Paulo roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estava promovendo divisões e quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Vamos lá, irmão. Duas irmãs que haviam na igreja de Filipos, que provavelmente, talvez elas poderiam ser diaconisa, elas estavam em dissensões e nessas dissensões queriam dividir a igreja. Aí está a perca. Quando divide a igreja, você não só está dividindo a igreja, mas está também desviando alguns fiéis dos céus. Que nós não podemos fazer isso, desviar fiéis. Há uns prejuízos nessas crises de desarmonia que acontecem, porque quando há desarmonia, a consciência pesa na hora da Santa Ceia, a consciência pesa na hora de dar uma palavra, de cantar o hino, e é necessário muitas vezes pedir perdão. A segunda coisa, nós não estamos no tempo de estar em desarmonia, estamos no tempo de amar e amar. Estar em harmonia um com os outros, porque Cristo está prestes a buscar a sua igreja, e se alguém que estiver em dissensão vai ficar. E Jesus vem buscar um povo escolhido, santo, preparado. Então temos que procurar estar em santidade. Cuidado, né? Que não é tempo de estarmos procurando essas coisas, mas é tempo de estarmos vivendo em santidade, perdoando, deixando as coisas para lá, fazer de conta que não está vendo, que não está acontecendo, e deixar Deus trabalhar. Quando nós deixamos Deus trabalha ao nosso favor. Vamos ao terceiro subtópico do terceiro tópico. Paulo, vencendo as crises. Paulo declara que já aprendera com o Senhor a contentar-se com quaisquer circunstâncias, na abundância, na fome, na fartura, tendo tudo ou não tendo nada. Ele sabia superar as dificuldades, porque Cristo o fortalecia. Aos Coríntios, declarou a respeito do seu aprendizado na obra do ministério.
até esta presente hora, sofrendo fome e sede, e estando nus, e vendo recebendo bofetadas, e não temos ousadias, pousadas certas, e nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como escória de todo. De certo que nós abençoamos, nós oramos, mas somos desprezados. Nós abençoamos, mas somos como os lixos, somos como nada. Oramos, a igreja que ora pelo país, somos nós, mas ninguém dá nada. A lei que cria uma imagem para tirar esse lixo que muitos acham que é a igreja, quando não sabe que a igreja tem um tremendo valor, porque essa igreja só tem sentido enquanto o sal está aqui, enquanto nós estamos aqui, a igreja, o mundo tem sentido. Porque quando a igreja for tirada daqui, o Espírito de Deus também, o Espírito Santo também vai ser tirado, então não vai ter mais sentido. Lembre-se que você é sal da terra, lembre-se que você é a luz do mundo, faça a diferença. Mesmo que alguém olhe assim e te despreze, seja desprezado no seu lar, seja desprezado na tua rua, seja desprezado no teu colégio, no teu trabalho, seja onde for, na fila de um banco, seja onde for. Você ser desprezado não significa que Deus te despreza. Você tem um valor, que a sua alma foi comprada por preço de sangue. Aleluia. Então, fica feliz, porque você não é lixo, mas você é homem santo. Você foi comprado por Cristo. Então, ser fiel até a morte. Ser fiel. Mesmo pode vir a crise que for. Nós sabemos que tem vários tipos de crise. Mas ser fiel até a morte, ser fiel que tu vai ter coroa de vida. O mundo hoje está, eu não sei nem que assunto veio o próximo trimestre, mas o mundo está numa situação tão grande, desacreditando e sem querer mais que Jesus venha buscar a igreja. Mas eu te digo uma coisa, esteja preparado, porque este dia está prestes a chegar. Amém? E vença as crises. Ser fiel até a morte, porque em breve tu terás uma coroa de vida. Na verdade, tudo que Paulo desejava era mostrar a sua alegria em toda e qualquer circunstância. Sua alegria e contentamento resultavam da comunhão do apóstolo com o Senhor. Então ele estava sempre orando. Se você está em crise e deixa de orar, a crise vai ficar mais pesada. Se você está em uma luta e deixa de orar, a luta vai ficar mais pesada. Seja lá o que for, você tem que orar. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar buscando para não ficar a carga ficar mais pesada. Lembre que Jesus é o bom samaritano. Conclusão aqui rapidinho. O contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar com qualquer circunstância, que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor a ter paz e contentamento mesmo sofrendo uma crise. Então, acalma o teu coração, tá certo? Acalma o teu coração, ora e aprende com Cristo, porque Ele vai te abençoar sempre. Amém? Finalizando esta aula, peço que você compartilhe para que só não fique em você. Agradeço a mais de 300 pessoas que assistiram a aula anterior. Espero que esta aula abranja mais um pouco. Próximo assunto é o próximo trimestre do ano que vem que a gente vamos estudar. Mas curta essa aula, compartilhe com seus amigos, compartilhe em grupo. Se fez efeito na tua vida, vai fazer efeito na vida de outras pessoas. Então não deixe que fique só em você, mas que repasse. E outra, assistindo a aula, se inscreva no canal para que você possa estar sempre recebendo esta aula, tá certo? E isto não vai encarregar o teu canal no YouTube ou tua inscrição, mas vai só apenas, vou estar cooperando com tua vida diária
te dando, com esta aula, te dando conhecimento da parte de Deus, você vai obtendo conhecimento, você vai ter uma vida mais com sabedoria. Inclusive a lição passada foi uma lição ótima em que fala de sabedoria. Você só vai estar adquirindo bênção para a tua vida estudando neste canal, estudando essa aula. Então um abraço para você, tá certo? Que assistiu essa aula. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que tua atitude seja outra da agora para frente, que se você tem uma boa atitude, que ela venha a melhorar cada dia mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.